Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live Mensagem de Amor. E hoje a gente vai falar sobre quem somos nós depois que retiram-se todos os papéis, todos os nossos afazeres, todos os nossos projetos. O que resta de sentido para a nossa própria vida? Que sentido nós damos para nós mesmos? Essa é uma reflexão muito importante da gente fazer, principalmente nesse momento de pandemia, em que se suspendeu várias tarefas, vários sonhos, vários projetos a gente teve que adiar ou suspender. E a gente começa a se questionar. Depois de todos que passam, todos os papéis, depois que, vamos supor que tire você do seu universo que você hoje interage, né? Então você não tem mais o trabalho que você tem, você não tem mais o papel de mãe, o papel de pai, o papel de filho, de amigo, de namorado, de esposa, de marido. Depois que tira tudo isso, o que sobra de sentido para nós mesmos? O que a gente tem dentro da gente de substância, de sentido? E como a gente pode se reencontrar nisso tudo? Eu acho que a gente está numa época em que a gente está precisando ter esse momento de retorno, de reencontro com nós mesmos, com quem nós somos. Uma coisa muito importante que muitas pessoas têm falado comigo, que eu atendo, que eu converso, que estão fazendo nessa pandemia, é relembrar como eles eram na infância, quando as coisas eram menos complicadas, né? A gente sempre tem pra gente a infância como um momento em que não tem tantas responsabilidades, tantas complicações do mundo. A gente ainda está com uma inocência, com um frescor da vida muito latente. E a gente tem um sorriso fácil, a gente tem uma capacidade de se fascinar, de se deslumbrar com o mundo muito fácil também, uma esperança muito nova como folha verde. E muitas vezes durante a vida, quando a gente vai tomando às vezes os sacodes, né, da vida, isso a gente vai endurecendo, a gente vai criando cascas em torno de nós mesmos, armaduras. Como uma cebola, né, com várias e várias cascas, né? Então, às vezes a vida dá um sacode, a gente cria uma armadura pra gente não se machucar. A vida dá outro sacode, a gente cria outra armadura. Até o momento que a gente começa a falar, gente, pra que eu tô carregando tanto peso com essas cascas? Pra que eu tô carregando todas essas armaduras se eu nem estou num campo de batalha? Então, a gente começa a repensar, a falar assim, gente, como eu posso resgatar, deixar um pouco essas armaduras de lado e resgatar um pouco esse frescor, essa esperança mais fácil, esse sorriso mais fácil, esse viver o momento presente sem se preocupar tanto com as tarefas do futuro. A mensagem de amor de hoje é um convite para a gente repensar isso, para a gente se resgatar. Eu convido você a ficar comigo até o final dessa mensagem de amor, porque a gente vai ter uma meditação maravilhosa no final, de resgate da gente para a gente mesmo. Do que a gente pode pensar e refletir juntos sobre qual é o sentido que a minha vida tem para mim. Qual é o valor que a minha vida tem para mim. Porque às vezes a gente só vê o valor da nossa vida, valor da nossa presença, através dos olhos dos outros, através da aprovação do outro. E a gente também tem que pensar, gente, para mim mesmo, qual que é o sentido da minha vida? O que é o valor da minha vida para mim mesmo? Porque a gente precisa fazer sentido para a gente mesmo, além de fazer sentido para os outros, além de fazer sentido para a empresa que a gente trabalha, além de fazer sentido para a nossa família, a gente precisa fazer sentido e ter o nosso valor para a gente mesmo. Então eu acho que essa mensagem de amor, sempre na mensagem de amor, eu sempre falo que é um momento muito feliz, que eu saio daqui muito curada através desse contato que eu tenho com vocês, muito feliz de propagar e de estar junto com vocês conectados nessa mensagem de amor. Mas a mensagem de amor sempre trata de temas que elevam a nossa vibração, temas que trazem reflexões de como nós podemos ser a nossa melhor versão para o mundo, para a gente mesmo, para a vida. E eu acho que essa reflexão de hoje é super importante. Eu convido vocês para pensarem comigo. A gente vai começar hoje pensando sobre isso. Eu um dia conversei com uma pessoa e essa pessoa chegou para mim e falou isso, sabe? Falou assim, olha, que ela não tá mais trabalhando um trabalho que ela trabalhava há 20 anos. Os filhos já cresceram, já estão grandes, 26, 30 anos, já saíram de casa. E ela falou, às vezes eu fico 2, 3 horas no meu quarto pensando nisso. Pensando assim, o que restou
da minha vida para mim mesmo agora? Porque eu não trabalho mais uma coisa que eu sempre trabalhei, há mais de 20 anos. Meus filhos, que eu sempre fiquei durante mais de 20 anos da minha vida sendo a mãe em tempo integral, mãe, não são tão, eu continuo sendo mãe, mas não é a coisa que ocupa tanto mais o meu tempo, porque cada um tem sua vida, a gente se vê, poucas vezes no mês e tal. Então, a gente começa a refletir sobre o que é realmente a nossa vida, porque tudo é passageiro, né? Só que a gente às vezes trata as coisas passageiras como se elas fossem permanentes. Então a gente acha que a gente vai ficar a eternidade tendo o ofício que a gente faz, ou exercendo os papéis que a gente exerce. E isso, a gente perde essa noção de transitoriedade, que a vida é transitória, que os acontecimentos são transitórios e que os papéis que a gente exerce são transitórios, então a gente não precisa se identificar com eles tanto. Os papéis estão a nível do nosso ego, da nossa persona. Personalidade vem da palavra persona, que quer dizer máscara. Então são as máscaras, são os papéis que a gente usa para interagir no teatro da vida, no teatro social, que é o palco da encarnação. Tem muitas pessoas que se referem, à encarnação como um palco, onde se desenrola peças da nossa vida. E que vai chegar uma hora que a gente vai ter que sair de cena desse palco. Só que o problema é quando a gente sair de cena, a gente querer levar todos os papéis que a gente interpretou, todas as personagens com a gente. Aí a gente vai começar a falar, não, mas eu sou aquela personagem. Não, você estava naquela hora exercendo o papel daquela personagem, mas você não é essa personagem. É lógico que essa personagem, você se expressa através dela, mas você é muito mais que isso. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu pergunto para alguém assim, quem é você? Em alguns retiros, a gente tem um momento, e é um momento muito denso, porque não é só quem é você, mas é uma meditação muito forte, uma prática, uma vivência, que a gente vai perguntando, quem é você? Até que essa pergunta começa a incomodar, sabe? Quem é você? Quem é você que você fala? Quem é você? Aí, normalmente as pessoas, quando estão mais assim, no ritmo frenético do mundo material, das coisas, quem é você? Sou advogado. Não perguntei o que você faz, perguntei quem é você? Sou médico. Não perguntei o que você faz, eu perguntei quem é você? Sou mãe. Não perguntei o papel que você exerce na sua família. Quem é você? Sou esposa de fulano. Sou marido de ciclano. Não, eu perguntei quem é você? E aí a gente vai começando a entender que nós somos além disso. Não é que quando eu tô, a Sara, quando eu tô exercendo o meu papel de mãe, eu tô sendo eu naquele papel. Mas o que eu tô querendo dizer é, quando a gente exerce o nosso papel, a gente se coloca quem nós somos naquele papel. Mas a gente não se limita nele, o papel não pode ser uma forma de gesto que nos limite. A gente está muito além desse papel. E a gente tem que perceber que tudo vai passar na nossa vida. É a mesma coisa de você falar, quem é você? Sou dono dessa... uma criança perguntar para uma criança, quem é você? Sou dona dessa boneca. Você é dona dessa boneca, vai chegar uma hora que essa boneca vai passar. Mas quem você vai ser? E se todo o nosso valor, se todo o nosso sentido da nossa vida for aquela boneca, no dia que essa boneca passar, a gente vai começar a achar que a nossa vida não tem sentido. E é isso que muitas vezes acontece. Quantas e quantas vezes já não atendi pessoas, e outras pessoas vocês devem conhecer pessoas que falam assim, minha vida perdeu sentido, eu vou morrer, porque eu terminei com fulano. Porque o sentido da vida dessa pessoa era outra pessoa. Agora eu posso morrer agora, porque agora eu já... Aí tem muita gente que fala assim, agora eu já posso morrer, porque agora eu já aposentei. Quer dizer que o sentido da sua vida era o que você fazia numa empresa, numa corporação. E aí você já pode morrer, porque agora não tem mais sentido. Então tudo o que a gente acha, a gente coloca o sentido da nossa vida numa coisa transitória, a gente tem que entender que essa coisa é transitória, que vai acabar um momento. E que a gente vai ter que continuar existindo. Então, para a gente existir, a gente precisa ter sentido para nós. Qual é o sentido da sua vida para você? Não, minha vida é muito importante, porque sem mim, como que as crianças lá na minha sala iam fazer, porque eu sou professora, por exemplo. Não, eu acho que ser professora é maravilhoso, mas não pode ser o sentido. É que senão as pessoas, o que acontece? A gente fazer isso, acontece justamente isso. As pessoas às vezes terminam um casamento, ou terminam um relacionamento e querem morrer. Porque o sentido estava ali. Então a gente tem que sempre pensar nisso, sabe? Eu acho que a gente está num momento que é tão bom para pensar nisso, vocês não acham? Pra gente começar a refletir assim.
O que resta de mim para mim mesmo? Quando tudo se apaga, quando tudo passa, no silêncio da noite, antes de você dormir, quem é você para você mesmo? Você se encara, sabe, na hora que todos apagam as luzes, na hora que todos à sua volta dormem, na hora que o celular está desligado, na hora que a TV está desligada. Você tem esse momento de olhar para você mesmo e se perguntar: quem sou eu? Que sentido tem minha vida para mim mesmo? O que resta de mim para mim mesmo? Quem eu sou? O que pulsa dentro de mim? E se enxergar, sabe? Assim, de falar: olha, será que eu estou sendo a versão que eu gostaria? Será que quando eu pensava, né, em mim, com a idade que eu tenho, eu pensava, né, que a gente sempre sonha no nosso futuro, né? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, adulto e assim por diante. Será que quando eu sonhava com a minha vida era isso que eu estaria vivendo? Será que eu seria esse tipo de pessoa? E às vezes a gente fala assim: eu acho que eu perdi um pouco da minha doçura. Eu acho que eu poderia ser mais doce. Aí eu perdi um pouco da minha esperança. Sou uma pessoa hoje muito pouco esperançosa. Perdi um pouco da minha alegria fácil, do meu sorriso fácil. Para eu ficar alegre, para eu sorrir, preciso de muito. Então deixa eu recolher esses pedaços que eu perdi durante o caminho, deixa eu me refazer. Deixa eu me transformar e fazer eu ser a minha melhor versão. Porque a gente tem que se questionar isso sempre, sabe por quê? Porque às vezes a vida, os compromissos são maçantes demais. As pessoas nos tomam muito, as situações nos tomam demais, os papéis que a gente exerce querem ser o centro da nossa vida o tempo todo. E a gente às vezes tem que falar: gente, deixa eu parar e refletir. Será como que eu estou vivendo? Será que eu estou sendo a versão que eu gostaria? Não, gostaria de ser uma versão melhor. O que eu posso fazer para chegar nessa versão melhor? Então eu quero começar a sorrir mais? Eu quero começar a me encantar mais com o mundo? O Rafael comentou: perfeito. E a Luana: no autoconhecimento, parece que quando achamos que já chegou em uma definição, sempre tem algo mais para saber sobre a gente, como se não fosse estático. Exatamente. A gente tem que pensar nisso, assim, a gente sempre tem que entender mais um pouco da gente. E a gente tem que parar de sentir que as nossas bases de segurança, os nossos alicerces, estão fora de nós. Nossos alicerces estão dentro de nós. Nós precisamos erguer a nossa casa espiritual dentro de nós. Sim. A Bianca comentou: esses papéis do ego sustentam muito dos nossos pilares, e esses pilares deveriam estar em Deus, em nossa conexão com o sagrado, com o Espírito, a vida verdadeira de verdade. Isso mesmo, Bianca, é isso que eu falei. Assim, a gente começar a colocar os pilares da nossa vida fora de nós é muito arriscado, porque alguma coisa fora muda, causa um terremoto dentro de nós. Causa muita instabilidade. Então a gente tem que pensar: gente, eu tenho que construir os pilares da minha segurança, os pilares do meu ser, do sentido da minha vida interior. É claro que querendo sempre exteriorizar isso, né? Então eu tenho que ter pilares firmes dentro de mim, querendo sempre distribuir amor, distribuir alegria, conviver bem com as pessoas. Mas eu não posso colocar, é muito peso você colocar numa outra pessoa um pilar da sua vida. Sabe, um alicerce, ou você colocar numa situação esse alicerce, porque a situação pode mudar, né? Então às vezes a pessoa viveu a vida inteira para construir uma casa, gente. A casa era todo sentido, ela colocou o alicerce da vida dela naquela casa. Aí tem um incêndio e a casa acaba. Entende? Aí você fala assim, aí a pessoa vai sentir assim: meu Deus, tudo que eu fiz foi por água abaixo. Mas ela não entende que, na verdade, o alicerce não está na casa em si fora. Está na vontade que ela tinha de fazer essa casa que está dentro dela. E aí, se a casa dela incendiar, ela vai continuar tendo uma vontade interior tão forte que ela pode construir várias outras casas, sem problemas. Então, a gente tem que pensar que não está no resultado as coisas, está na interação, está no momento presente que a gente vive. Então, o alicerce da minha vida, às vezes, não está no meu filho, mas está na interação que eu tenho com ele. Os momentos de amor que eu tenho com ele ali são eternos. Rafael falou: rede social engana, vivemos na falsidade a maioria do tempo. Exatamente, Rafael. Às vezes a gente vê na rede social as pessoas demonstrando, tirando fotos da superfície. Mas às vezes a gente fica muito só na superfície e não chega nessa profundidade desse questionamento. Sabe, assim, como se você realmente só tivesse uma vida boa se todo mundo te desse like, te desse curtida.
E isso não tem nada a ver. Às vezes tem uma pessoa que está lá no meio da montanha, que não tem sinal de telefone, que não tem telefone, e ela tem muito mais plenitude, felicidade, do que uma pessoa que tem 10 milhões, 20 milhões de curtidas, de seguidores. Então eu acho que a felicidade não está nessas coisas. São alicerces que a gente constrói dentro da gente quando a gente começa a fazer sentido pra gente. Quando a nossa vida faz sentido para nós mesmos, quando apagam-se todas as luzes, quando se apagam todos os aplausos, todos os holofotes, o que resta de você para você é suficiente? Te basta? Faz sentido? É substancial? Você sente essa plenitude? Entende? O Thiago perguntou: como posso blindar das coisas do mundo para não esquecer quem somos? Sim. Tiago, o que acontece? A gente tem que... eu acho muito linda a frase e o ensinamento de Jesus que diz: eu venci o mundo. É uma coisa, uma força, né? É uma frase tão pequena, mas traz um mundo, né? A gente pode escrever livros sobre isso. Ele diz: eu venci o mundo. No sentido de que a gente pode estar no mundo, viver nesse mundo, mas a gente não precisa ser do mundo, né? Então eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. A gente é de Deus, a gente é do mundo da eternidade, do mundo espiritual. Mas nós estamos nesse mundo. Estar no mundo e ser do mundo é muito diferente. Então a gente tem que pensar, olha, eu estou aqui neste mundo agora, mas esse mundo, eu não pertenço a ele. Eu pertenço ao meu Pai, a Deus, ao Criador, ao universo, independente da sua filosofia, da sua religião. A gente pertence ao eterno. A gente pertence ao mistério de Deus, do Senhor. Nós não pertencemos a esse mundo. E nem como nós não podemos pertencer a este mundo também não pode nos pertencer. E acho que uma grande cilada que a gente tem aí na nossa vida, que a gente tem que vencer diariamente, é nos lembrar disso. Que a gente acha que a gente possui. A gente acha que a gente, da mesma forma que o mundo não nos pertence, nada desse mundo nos pertence também. E a gente acha que pertence. A gente acha que tudo que nossa casa nos pertence, que os nossos familiares são nossos, nos pertencem também. E a gente começa a lidar com eles, com as pessoas, com os objetos, com os nossos bens, com os nossos títulos, com os nossos papéis, com um relacionamento de apego, de pertencimento. Então, apego, cobrança, posse, possessividade. Então, assim, a gente fala assim, isso é meu, né? E nada é nosso. Da mesma forma que nós não somos do mundo. Então, a gente conseguir lidar com o mundo sem cair, né, nessa armadilha do mundo, esquecer da substância espiritual, que é realmente aquilo que nos criou, quem nós somos, uma alma espiritual, nós somos uma alma espiritual. Então, para a gente não esquecer que nós somos essa alma espiritual, eu acho que são duas coisas. É perceber a transitoriedade da vida, das coisas do mundo, e perceber o tempo todo, tentar ter uma relação de maior desapego. Sem querer possuir o tempo todo, sem querer ser dono de tudo o tempo todo. Né? As pessoas vão querer... Quanto mais poder as pessoas vão tendo, vocês percebem, quando é uma pessoa, lógico, que não usa esse poder para o crescimento espiritual, para o crescimento divino, quanto mais poder essa pessoa vai tendo, essas pessoas que a gente vê no mundo assim, muito poderosas, elas acham que elas são donas dos outros. Elas acham que elas são donas das pessoas, donas dos comércios, donas do sistema. E aí, por quê? Porque cada vez que a gente vai tendo mais poder, mais é essa relação de achar que tudo nos possui, que a gente possui tudo. Mas a gente não está entendendo que a gente também está se entregando e está deixando o mundo nos possuir. Porque o mundo, ele cobra caro daqueles que possuem as coisas do mundo, ele também possui as pessoas, a mundo material. Então, eu acho que é melhor, cada vez mais, a gente pensar nisso, assim, ter um relacionamento de desapego e perceber que, olha, tudo provém de Deus, tudo provém do sopro do universo e nós somos apenas uma alma espiritual passando uma temporada aqui. Tinha feito a pergunta, né, de quem nós somos, o Samuel comentou. Às vezes é difícil fazer essa pergunta porque nem sempre sabemos quem somos, ou talvez não somos quem gostaríamos de ser. Exatamente. E nem sei se a gente precisa, Samuel, ter uma resposta super clara e elaborada sobre quem somos. Porque nós somos uma constante transformação. Porque nós somos um movimento divino, né? A gente fala muito aqui no universo do movimento do despertar da divina consciência. E aqui na Dedica a gente tem essa palavra movimento como uma coisa muito forte, porque a gente acredita que o despertar ele é um movimento contínuo. E a gente está em constante movimento na nossa vida. A gente está em constante expansão, em constante busca, em constante transformação. Então, às vezes essa mesma pergunta vão ter várias respostas. Mas o mais importante é, a gente tem se questionado?
Porque se a gente tem se questionado, a gente pode ter uma resposta a cada dia, mas a gente pelo menos está procurando se conhecer, se enxergar, se ouvir. Às vezes a gente passa um mês inteiro atendendo o telefone, ouvindo muitas pessoas, e aí eu te pergunto, você ouviu o seu coração durante esse mês? Você parou um momento para escutar o que seu coração está falando? Está clamando para você? Está te pedindo? Às vezes a gente tem disponibilidade de ficar 1 hora no telefone com o familiar, 1 hora no telefone com a amiga. Será que a gente tem disponibilidade de fazer uma ligação para a gente mesmo de 10 minutos por dia? Ou 5? Ou uma vez por mês? E perguntar para o seu coração como a gente está? Eu chegar e perguntar assim, coração, como eu estou? Escutar a voz do meu coração? Eu acho que isso é muito engrandecedor, porque às vezes se a gente não se questiona isso, a gente começa a acreditar no que os outros falam da gente. Ah, não, eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Por quê? Porque meu psicólogo falou isso. Ah, eu acho que eu sou uma pessoa muito assim. Por quê? Porque minha mãe sempre diz isso. Ah, eu acho que eu sou uma pessoa muito assada. Por quê? Porque meu marido fala isso. Então a gente começa a achar que a gente é o que os outros dizem que a gente é. A gente começa a acreditar nos nossos rótulos que os outros colocam na gente. Porque a gente não se enxerga, a gente não se percebe, a gente não se vê, então a gente não sabe quem a gente é. E aí se o outro chega e te rotula e fala, você é muito assim, você começa a acreditar no outro. Isso é muito ruim, porque às vezes a gente tem muita baixa autoestima. Por quê? Porque a gente tem uma autoimagem deturpada de nós mesmos, porque a nossa autoimagem está sempre no que o outro diz da gente. E se a gente então tá com uma pessoa do nosso lado que joga a gente para baixo, que tem essa coisa da manipulação, de nos enfraquecer, a gente vai estar lá embaixo. Então a gente tem que pensar assim, gente, eu preciso saber quem eu sou para eu saber de mim mesmo, que a única pessoa melhor para te falar de você é você. Então por isso que é muito interessante esse processo de autoconhecimento, de terapia, isso tudo acrescenta muito. Análise, pra gente entender um pouco, meditação ajuda muito, a gente entender quem a gente é, porque aí alguém chega pra você e fala, não, você é isso, fala, olha, isso eu ainda não percebi em mim, quero até ver, quero até sentir, mas a gente também tem que saber falar sobre nós mesmos, em vez de só escutar os outros. A Renata comentou, a felicidade está na simplicidade. Sim. Rafael tinha comentado, fantástico. A Babiane comentou, nossa, muito verdade. E o Thiago, a espiritualidade é linda, obrigada. Sim, a espiritualidade é linda, Thiago, concordo plenamente com você, viu? Eu acho que a espiritualidade tá aí para nos abrir esses olhos espirituais, para que a gente enxergue a nossa vida além dos limites que a gente mesmo coloca para ela. Nós somos aqueles que cerram os nossos cárceres, né? Então nós somos aqueles que fecham a gente nos próprios cárceres, nas próprias prisões da nossa mente, sabe? Então a gente tem que também ser aqueles que vão chegar e nos libertar. Então nós somos aquele capaz de abrir esses cárceres, nos libertar dessas prisões mentais. Nós temos a chave, você tem a chave. Você pode se libertar da sua própria prisão. E nós construímos as nossas grades, muitas vezes para nos defender, muitas vezes para nos sentirmos protegidos. É igual um condomínio, né? Às vezes você tá no condomínio, você fala, não, eu tô super seguro, mas na hora que você vê, você tem cerca elétrica, fios elétricos, tá tudo, você tá como se for, você tá às vezes mais uma prisão do que uma pessoa que tá na cadeia. Mas você fala, não, mas aqui eu tô protegido. E é essa sensação que dá mesmo. E a gente faz isso emocionalmente, a gente faz isso mentalmente. A gente vai criando grades para nos proteger dos incômodos, das feridas que o mundo às vezes chega e nos dá. Então às vezes a gente começa a vida, a gente tá lá naquela inocência, achando tudo lindo, a vida maravilhosa, aí toma um na cara, aí já fala, não, deixa eu colocar aqui uma parede, aí toma de outro lado, deixa eu colocar aqui outra parede, e na hora que a gente vê, a gente tá cercado de parede, e nem a gente mesmo consegue se achar no meio desse labirinto. Então a gente tem que começar a falar, gente, qual é esse processo? O processo de autoconhecimento é esse, o processo que a gente sugere aqui na Dedico é esse, da gente começar, sabe, se essas barreiras não são necessárias, a gente já pode desapegar delas. Da mesma forma que a gente constrói uma barreira, a gente pode destruí-la. Da mesma forma que a gente cerra uma grade, a gente pode abrir e sair dessa grade. E eu acho muito bonito esse processo de autoconhecimento, porque é um processo libertador. É um processo que a gente encara os nossos medos, que a gente tem consciência mais da gente mesmo, que a gente consegue se libertar. A Babiane comentou, Sara, sua analogia do condomínio com a roupagem que colocamos para nos proteger é muito profundo e assertivo. Obrigada, Fabiane, isso mesmo. Porque é isso, vou até falar de novo essa analogia que eu não sei se a Michelle escutou para você, Michelle.
que a gente estava falando justamente é isso, que às vezes nós criamos as nossas próprias prisões mentais. Nós criamos os nossos labirintos em que a gente se perde nele. E nós somos os únicos capazes também de nos libertar dessas prisões. Nós somos os únicos capazes de chancelar a nossa saída dessas grades, de derrubar essas barreiras que formam um labirinto que a gente se perde tanto nele que a gente já não se encontra mais. A gente vai formando barreiras para conviver com o mundo. Aí eu formo uma barreira, depois eu formo uma aparência, uma coisa superficial. Aí chega uma hora que eu falo, gente, mas quem sou eu nisso tudo? Já não sei. Que a gente fica querendo ser um para um, outro para outro. E isso acontece exatamente como eu falei da analogia, é igual um condomínio, né? A gente vai vivendo num condomínio, aí o condomínio, pra quê? Pra gente se sentir seguro. E pra gente se sentir seguro nesse condomínio, a gente vai colocando cerca elétrica, depois arame farpado, segurança armada. E aí na hora que você vê, você fala assim, gente, eu tô me sentindo seguro, mas às vezes esse condomínio tem mais grades e mais pessoas armadas ali pra vigiar do que uma própria prisão. Então a gente muitas vezes cria certas prisões mentais, certos labirintos interiores para nos proteger das sacodes que a vida dá. Então fala, não, eu fui toda cheia de esperança, toda inocente pro mundo. Aconteceu uma situação que foi como um trator passando em cima de mim. Não quero que aconteça de novo. Então da próxima vez vou colocar essa barreira, vou colocar essa. No final das contas a gente vai ficando cheio dessas barreiras. E a gente pergunta, para que isso já serve? Não serve mais pra gente. Então o que a gente tem que começar? A pensar numa forma de se relacionar com o mundo mais madura, em que a gente se coloque naquilo que a gente acredita, mas que a gente não deixe que a reação dos outros, o que os outros façam, chegue até nós com tanta força. A gente colocar certos limites emocionais, eu acho que é importante, mas a gente continuar com essa alegria, com essa simplicidade na vida, para não precisar de tantas barreiras, de tantas prisões, de tantos cárceres mentais. A gente pode, e é muito interessante o processo de meditação, como ele é libertador. Porque assim, a gente começa a meditar. Aí, nos meus primeiros momentos da meditação, o que mais me relatam, né, como instrutora de meditação, sempre eu sento para meditar, eu começo a pensar em tudo que eu tenho que fazer. Eu começo até a encher de pensamento, eu fico ansiosa, minha mente fica agitada. Toda vez que eu sento para meditar, minha mente fica agitada. Aí eu respondo para a pessoa assim, não é porque você sentou para meditar que sua mente está agitada. Quando você sentou para meditar, você percebeu o nível de agitação que estava a sua mente. O seu nível de agitação mental. Ela já estava agitada o tempo todo. Você só parou para observar essa agitação. Então a agitação ela não começa quando a gente senta. Ela já está na nossa mente, já está acompanhando a gente há dias, semanas, meses, anos. Quando a gente senta, a gente toma dimensão do tamanho da agitação mental que a gente está. Aí depois que a gente passa essa fase da agitação, que a gente já começa a acalmar, respirar e tudo, a meditação não é pensar em nada, né? A meditação é estar no momento presente. E estar ali sentir plenamente aquele momento, sentir sua respiração, sentir o ar passando sobre seus ombros, enfim. Aí depois você vai começar a ter outras etapas na meditação, que é começar a perceber as suas tensões, perceber o que te preocupa, perceber os seus medos. E toda vez que você vai percebendo um por um desses, você, depois que observa, ele vai passar, você vai começando a perceber como eles são transitórios. E depois que eles passam, você está com você. Você está na sua presença. Você está na presença divina. E você vai começando a se transformar com isso. E aí você começa a realmente fazer um caminho transformador e libertador através da meditação, porque a gente se liberta dessas amarras e começa a ficar mais à vontade sendo a gente mesmo. Porque vocês não acham que às vezes a gente fica incomodada de ser a gente? Eu tenho dia que fico incomodada de ser eu. Né? A gente tá incômodo. E a gente tem que aprender a ficar à vontade no nosso ser, sendo a gente, se aceitar do jeito que a gente é, se amar do jeito que a gente é. Isso é muito importante. Pode falar aí, Lulu. A Michelle comentou, exatamente, vamos ficando doentes com isso. Atrapalha a nossa evolução, ficamos presos e não abertos para algo novo, falou tudo. Sim, a gente começa a se prender, e aí às vezes tem coisas novas que podem chegar na nossa vida que vão nos fazer mais felizes, e a gente fica, não, deixa eu ficar aqui porque é um local seguro. Só que às vezes o local seguro que a gente arranjou é uma caixinha muito pequena, e a gente fica a nossa vida se resume a uma caixinha muito pequena, muito escura, um lugar muito solitário. Então, às vezes, a gente tem que quebrar essa caixa,
sair, respirar um ar, deixar o novo entrar, pra gente viver de uma forma mais ampla, sabe, convivendo com pessoas e tudo, e assumindo certos riscos, sim, mas eu acho que vale a pena pela força do acreditar aí. Rafael tinha comentado, entramos na inércia sem perceber. Sim. Também. E a Bianca, construímos tantas barreiras que acabamos de tornar inacessível até o nosso verdadeiro eu. Por isso, autoconhecimento para a gente depor essas barreiras e as armas. Sim, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Só que o que acontece? A gente também estava lendo um livro que fala dos casulos, né? E a gente vai entrando nesses casulos emocionais e espirituais, a gente vai entrando nessas caixas pequenas para se proteger. E a gente fica numa posição de acomodar, a gente se acomoda com certas situações. Gente, o ser humano se acomoda até com situações ruins. Tanto que tem hora que a gente... Tem uma amiga minha que fala uma coisa que eu acho muito engraçada. Eu vou falar pra vocês. Ela fala assim, no relacionamento que ela tava antes, que ela não tá mais feliz, né? Ela tá mais feliz agora, no relacionamento que ela não foi feliz. Ela fala, gente, como eu fiquei tanto tempo nessa relação, eu tava em coma. Aí ela vê as fotos dela nessa época, ela fala aqui, ó, eu em coma, tava em coma. Como que eu pude ficar num relacionamento abusivo, difícil, tantos anos da minha vida? Tava em coma. Ninguém me tirou desse coma, só depois que eu consegui sair tudo. Porque nós que temos que decidir sair desses comas, sabe? A gente que tem que decidir sair dessas inércias. Porque a gente se acostuma com tudo, gente. O ser humano se acostuma com tudo. Às vezes você tá em situações que são ruins. Fundo do poço, difícil, doloridas, sofridas. Mas você prefere o sofrido conhecido do que a felicidade desconhecida. Pelo medo do desconhecido. Pelo medo do novo. Pelo medo da mudança, porque mudar dá trabalho, mudar dá medo, mudar dá um tanto de coisa, dá frio na barriga. Então a gente vai fazendo tudo isso, a gente vai se acostumando com certas situações que são difíceis, porque a gente prefere às vezes o sofrimento que é conhecido do que você ser mais feliz, mas no desconhecido. Por medo de mudar, porque mudar dá trabalho, você tem que sair da sua zona de conforto, exige esforço, exige disciplina, exige às vezes você soltar coisas que você não quer soltar. Tem pessoas que podem ser mais felizes, mas estão segurando lá as mágoas, o nomezinho de cada um que magoou ela na vida toda, aí tá com aquele tanto de papelzinho lá segurando na mão, eu falo, solta, abre mão desses papeizinhos de mágoa, deixa passar, sabe, deixa ir. Abre a mão de certas coisas, desapega de mágoa, desapega de título, desapega daquilo que está te prendendo em certas situações difíceis. Para você ser mais feliz. Mas dói desapegar. É difícil abrir a mão, não é fácil. Sabe, não é fácil você abrir mão dos seus rancores, das suas mágoas, dos seus medos. É um processo muito difícil. Mas é um processo que compensa, porque também é muito difícil estar no sofrimento. É que a gente não consegue medir quando a gente está, mas às vezes é muito mais difícil estar numa situação difícil, sofrida, do que mudar. Uma mudança vai ter suas dificuldades? Com certeza vai ter. A gente vai ter que abrir mão de certas coisas, a gente vai ter que fazer várias coisas, mas é algo que nos traz novas possibilidades. Então a gente tem que pensar nisso, gente. A gente tem que o tempo todo utilizar o autoconhecimento, a gente se questionar quem nós somos, para onde nós queremos ir, para a gente não se ver fechado nessas grades, fechado nessas situações que às vezes nos empobrecem, nos diminuem. Às vezes a gente está em certos momentos da vida fechados em situações e em crenças mentais nossas, crenças limitantes nossas, que nos diminuem, nos comprimem numa caixinha. E às vezes a gente tem que falar, gente, eu tenho que sair disso. Eu tenho que sair dessa situação, eu tenho que mudar essa minha forma de pensar, ressignificar a forma que eu penso a minha vida, para expandir, para eu sair dessa situação. E para isso eu vou precisar de mudar, deixar alguns hábitos velhos, começar novos hábitos. E também é um processo dolorido, um processo incômodo, mas com certeza é um processo que vai te levar à felicidade. Então vamos parar de ficar nos apegando aos sofrimentos acomodados e conhecidos e vamos nos incomodar. Eu acho que o processo de autoconhecimento só é eficaz se a gente se incomoda. Se a pessoa chega pra mim e fala, nossa, eu tô num processo de busca interior muito grande, de autoconhecimento e tudo. Eu falo, como você tá? Não, tô me sentindo ótimo, tô me sentindo muito tranquilo, tô me sentindo bem confortável. Eu falo, não tá nesse processo. Porque o processo de autoconhecimento, de descoberta interior, da gente se espiritualizar, da gente melhorar, né, transformar o nosso olhar, é um processo que a gente se incomoda. A gente testa, a gente tenta, a gente não consegue, a gente consegue de novo, a gente fica ansioso. Mas tudo isso ajuda.
Porque se a gente está caminhando e entra um espinho no nosso pé, a gente só vai tirar esse espinho quando esse espinho doer e incomodar. Se esse espinho não doer e incomodar, sabe o que acontece? Você continua caminhando com ele no seu pé, ele começa a inflamar até que necrose o seu pé e você não tem mais pé. Então é melhor o incômodo do espinho que fincou ali na hora da caminhada, a dor fincada daquele espinho, aquele incômodo que te alerta de algo que você precisa mudar, e você sentar, parar na caminhada e retirar esse espinho e continuar caminhando melhor do que não sentir incômodo nenhum e na hora que você vê, você já não tem como mais caminhar. Então que a gente possa utilizar o nosso autoconhecimento para a gente se incomodar sim, para a gente dar trabalho sim, mas que isso sirva para a gente cada vez mais conquistar melhores resultados na nossa vida. Tá bom? Vamos lá? Eu quero que todo mundo pense o que restou de mim quando todas as luzes apagas, qual o sentido que tem a minha vida. E não precisa ter uma resposta pronta para isso, a gente pode encontrar uma resposta a cada momento. Gente, agora eu vou fazer um momento de meditação com vocês, em que a gente vai fazer esse mergulho interior. Então assim, a gente vai poder ter esse momento de meditação. Então eu gostaria de primeiro agradecer quem continuou aqui, que a gente consiga fazer esse momento juntos aí. Peço que vocês peguem um fone de ouvido, quem tiver, que eu acho que faz muita diferença o fone de ouvido na meditação. Se não tiver fone de ouvido, tudo bem também, vamos fazer essa meditação. Peço que se vocês tiverem algum outro estímulo ligado, como televisão, computador, que vocês desliguem para ficar somente nesse momento dessa live. Sentem-se numa posição que vocês se sintam confortáveis. Repouse o seu braço sobre o seu colo, abaixe um pouco os seus ombros, que a gente vai ter um momento agora de tomada de consciência, de meditação, que isso possa renovar suas energias, tá bom? E neste momento, você vai começar a prestar atenção na sua respiração, no ar entrando e saindo das suas narinas. Como se a cada momento que você respira, você estivesse abrindo caminhos para chegar até você mesmo. Como se esse simples ato de inspirar e soltar o ar trouxesse você plenamente para o momento presente. Sinta a respiração como leme da sua alma e respire com tranquilidade, com calma, devagar. Inspire trazendo o ar para o seu abdômen, traga a sua respiração para baixo. Deixe de respirar somente com seus ombros e seu externo e encha a sua barriga com ar. E comece a soltar esse ar, esvaziando a barriga, depois o peito, os ombros, a escápula, soltando tudo aquilo que te tensiona, tudo aquilo que te pesa, deixando com que o novo, com que a luz e o prana do ar que você inspire chegue no seu interior. Inspire trazendo novas energias, melhores energias. E solte aquilo que te pesa, como se essa respiração trouxesse a sua consciência para este momento presente. Você está consciente de que você está aqui e agora, neste momento. E você respira
sentindo a vida pulsar dentro de você. E neste momento, você começa a tomar consciência, além da sua respiração, do movimento que o seu corpo está fazendo. Você conscientemente sente os movimentos para essa respiração e começa a ter consciência do seu corpo físico. Desde o topo da sua cabeça, comece a ter consciência do seu rosto, dos seus ombros, braços, mãos. Respire e comece a ter consciência do seu tórax, do coração que bate no seu peito, dos seus pulmões, que estão se enchendo e esvaziando de ar. Tome consciência do seu abdômen, todos os órgãos que estão nesse abdômen. Volte a sua consciência para a sua bacia, suas coxas, joelho, pernas, pés. Você está aqui agora. E agora que você já esteve com essa consciência do seu corpo, você vai entrar em contato com o seu coração. Como se você nesse instante mergulhasse profundamente no seu interior. E você vai começar a perceber tudo aquilo que pulsa no seu ser e que é essencial. Entre em contato com a essência de vida que vive em você. Perceba que seu coração, como um vaso, pode estar cheio e transbordando dos melhores sentimentos, porque você tem todos dentro de você. Escolha nesse instante abrir no seu interior a fonte do amor. Abra a fonte do amor. Escolha abrir a fonte da gratidão. Abra a fonte da gratidão. Escolha abrir a fonte da alegria. Abra a fonte da alegria. Escolha abrir a fonte da paciência. Abra a fonte da paciência. Escolha abrir a fonte da fé. Abra a fonte da fé. Escolha abrir a fonte da bondade. Abra esta fonte da bondade. E deixe que esses bons sentimentos jorrem no vaso sagrado do seu coração. A ponto de o seu coração estar tão cheio deles que comece a transbordar para todos aqueles que estão ao seu lado, para a sua casa, seu ambiente, para todas as pessoas que você convive. Que esses bons sentimentos possam estar exalando, transbordando a partir do seu coração para todos que estão à sua volta, para o seu universo interior e exterior. E se sentindo bem, com mais consciência da sua respiração, do seu ser neste momento presente, e da abundância de bons sentimentos que existem em você, você vai agradecer. Coloque a mão em frente ao seu peito, as duas mãos em posição de prece e repita comigo: eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Essa meditação termina aqui.
mas o estado meditativo permanece. Que vocês possam abrir os olhos agora com calma, com mais consciência, sentindo o momento presente, sentindo a alegria de estar nesse momento, sentindo o seu corpo físico, seu corpo emocional, suas emoções. Todos estão se sentindo bem? Abrimos muitas fontes de bons sentimentos dentro da gente agora. Que bom! Eu fico muito feliz de compartilhar esse momento desse encontro, né, que a gente sempre faz às sextas-feiras de amor com vocês. Acho que a gente tem cada vez mais pensar, ver como a gente pode refletir sobre nós mesmos, sobre o nosso caminho de autoconhecimento, de conquista do nosso interior, que é um território muito lindo, que a gente às vezes não visita tanto, a gente fica muito exteriorizado no mundo, vendo tudo ao nosso redor, que a gente possa ter um tempo durante essa semana para parar, para além de admirar as coisas lindas ao nosso redor, que a gente possa admirar e ter contato também com o nosso interior e ver a riqueza que a gente tem de vida também interior. A nossa vida tem que ser rica exteriormente, mas principalmente precisa ser rica interiormente. E durante esse tempo a gente possa cada vez mais entrar em contato com aquilo que é essencial para a nossa vida, com aquilo que nos é fundamental, resgatar a nossa criança interior, resgatar a nossa capacidade de se maravilhar com a vida, de ter esperança em dias melhores e de ver o bem, né, acima de tudo, onde a gente estiver. Agradeço muito a todos vocês, agradeço ao Movimento Dedico, agradeço a todos do canal do YouTube também que ficam acompanhando, que estão acompanhando a nossa mensagem de amor através do YouTube. Falo, quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal, tem várias mensagens que ajudam muito na nossa caminhada, mensagens de amor, de inspiração, palestras. Então tem o nosso canal no YouTube, se inscrevam lá e que a gente possa continuar se encontrando na nossa programação aqui do Movimento Dedico, as orações todos os dias às 18 horas, tem Dedico Convida segunda-feira com convidado super especial, Corpo e Mente quarta e mensagem de amor às sextas, tá bom? Um grande abraço para vocês, muita gratidão de verdade por cada um que ficou aqui com a gente, por esse momento tão gostoso, que a gente possa sair daqui com muita vontade de amar, de sermos pessoas melhores, de fazer as pazes com a gente mesmo, de ser a nossa melhor versão, de tirar as barreiras, construir pontes, tá bom? Muito agradecida. Eu vou terminar com a frase que é, na verdade, o lema do Movimento Dedico: o amor é para agora, o amor é para todos. Gratidão.